Natália Estressou. Oi, Amanda Ramalho. Ela que é fã do Esquizofrenóias e eu trouxe ela por isso. Mentira. Ela tem uma história muito legal de um tema que eu acho que a gente nunca abordou dessa maneira no Esquizofrenóias. Você está preparada? Então, tô nervosa porque sou muito fã de verdade da Amanda e do Esquizofrenóias. Escuto há muito tempo, então assim, me desculpem, tá? Se eu ficar igual uma boba aqui falando. Tudo bem, somos bobas. Nath, conte a sua história. O que te trouxe ao Esquizofrenóias? A Nath, ela... Pra quem não conhece, ela é maquiadora das famosas. Sabe, blogueirinha, esse hype todo, que é o meu sonho. Eu acho que eu nunca vou ser entrevistada pela blogueirinha, porque eu não tenho fã pra isso. Porém, ela podia vir no meu podcast, porque eu tenho uma credibilidade no rolê. Eu sei que eu não tô no nível dela, mas ela tá no meu. Dá pra entender? A Ariel entendeu, porque a gente é muito aqui, né, Ariel? Ela maquia blogueirinha. Foquinha também, minha amiga pessoal e famosa. A banda Super Combo. E a gente se conheceu, fez amizade. Eu fui ser madrinha de casamento. E a gente se conheceu, começou uma amizade. E ela falava que é minha fã. E eu falava... Até hoje eu não me acostumei, porque não faz o menor sentido. Porém, no entanto, todavia... A Natália, não sei se foi na primeira vez que a gente se falou, mas em algum momento ela me falou sobre a história dela. E... eu falei, mano, a gente vai gravar, tem que gravar. Isso faz bastante tempo já. E você está aqui. Deixa eu falar uma coisa. Ela maquiava o Jô Soares. Beijo. Volta pra cá. Também, além de ser uma boa profissional, uma excelente profissional, ela é antiga que nem nós. Nath, o que você me contou? 30 a mais, galera. Galera, só esse é meu público. Tá aqui nos dados do Spotify. Essa é minha galera. Esse é meu pessoal. Esse é meu pessoal. Tá aqui nos dados que vocês não veem no Spotify, mas é essa galera aqui que me acompanha. Você sabe, né? Porque você tem essa idade. Se você tem essa idade, comenta aqui no comentário. Deixa seu joia, deixa seu like. Agora eu sou youtuber também. Chama youtuber ainda? Então deixa seu joinha, deixa seu like, ativa o sino pra não perder. Pode não perder nada no nosso conteúdo, porque o nosso conteúdo é o quê? Ele é incrível, ele é informativo, ele é alegre e ele é educativo. Natália, você me contou a sua história sobre compulsão alimentar? Posso dizer assim? Esse é o termo certo? Tô sendo... Sim. Tá. Em que momento você se viu uma pessoa com compulsão alimentar? Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Fui diagnosticada com TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. E eu não entendia que a minha relação com a comida era errada. Pra mim, a forma que eu comia era a única possível, assim. Eu achava que eu não era focada, que eu não conseguia fazer dieta, porque... sim, eu me culpava por N motivos. Eu não entendia que a dieta restritiva... É um jeito da sociedade manipular a mulher, o corpo, enfim, pra entrar num padrão. Eu achava que essa dieta restritiva era o jeito normal que eu tinha que comer, sabe? Você é muito alta, né? Sim. E quando você era criança, pré-adolescente, você já queria um outro tipo de corpo? Já. Eu me sentia inadequada porque... eu não era aceita nos grupos de esporte. Tipo, eu não era escolhida, sabe? Pra jogar... A escola é terrível. E depois, no Ambulim, que eu vou falar muito dele, eu descobri... eu conheci o Henrique, que é um educador físico maravilhoso. E ele falou sobre isso, que o pior tipo de bullying é o bullying da exclusão. Porque isso... você pega trauma de atividade física em geral, e aí você para de se exercitar e, enfim, vira tudo uma bola de neve. Isso é interessante, né? Porque, tipo, falando um pouco de mim, acho que eu também não era escolhida porque eu não tinha... era por outro motivo, mas é que eu não tinha habilidades esportivas. Então, eu, pelo menos, era escolhida por dó. E quando eu tentava ser escolhida, porque chega um momento da sua vida que você nem vai lá, né, aquele momento que sobressai, né, as pessoas importantes para aquele momento. Então vai lá a fulaninha, a outra fulana, deve ser o que, se tá sobrando. Eu entendo o que você fala, porque parece que você sempre vai sobrar na vida,
né? Sim. Então, só que nessa época eu já tinha uma distorção de imagem muito grande que eu só fui entender 12, quando eu era 13. adulta. Tá. Porque eu me achava gorda, eu me via de um corpo que eu não tinha, assim, porque eu ouvia comentários da minha família sobre o meu corpo, que eu tinha que mudar, que eu tinha que emagrecer. Sempre me compararam com as minhas primas, que elas eram extremamente magras e eu era uma criança normal, assim. Uhum. E aí acabava tendo essa comparação, sabe, de corpo. E aí eu comecei a me sentir errada. Em relação à minha imagem, eu nunca sofri bullying na escola, nem nada. Só que eu me colocava muito nesse lugar, sabe? De incapaz. Por isso também, eu não tinha essas habilidades esportivas, aí as pessoas me excluíam. Só que aí eu ia meio que juntando tudo, sabe? Na minha Que cabeça... era associar, você associava? Sim, eu associava. Ninguém nunca falou. Não. E aí eu lembro que, tipo, no terceiro colegial, eu tava fazendo muito exercício, assim... Ao mesmo tempo, pra tentar emagrecer e dieta restritiva. Mas tinha um objetivo? Você queria ser magra? Não, eu queria ser magra, muito magra, seca, assim. E aí, eu fazia vôlei, fazia spinning, fazia boxe, fazia musculação, eu fazia tudo. E eu não descansava. E aí, eu tive um problema na panturrilha até que, nossa, eu não conseguia encostar no chão, assim. Eu tive que fazer fisioterapia por muito tempo. E até hoje, às vezes que eu tô caminhando ou pulando corda, eu sinto pegar muito, assim, minha panturrilha. Porque eu fazia exercício... Não descansava, né? E isso também não é sustentável, né? Tipo, É uma forma de machucar o seu corpo. Sim, né? Agora eu tô fazendo musculação, gente. Olha só que coisa. Que legal! Mas também parece... Eu tô na fisioterapia, parece, né? Mas é um negócio que... no primeiro dia que eu fui lá, o professor falou... Você vai vir um dia sim, um dia não. Eu falei assim, não, mas é que eu quero mudar, eu quero fortalecer o meu corpo. Tá, você quer fortalecer o seu corpo? Então você vai ter que vir em dias alternados. Não adianta você vir aqui todos os dias, né? Sim, porque o corpo precisa de descanso também. Porque naquele momento de noite, de madrugada, que o seu corpo cresce e transforma, as formas mudam que é no descanso, né? Sim. E daí você teve estiramento não sei o que você teve um negócio teve um negócio na panturrilha e daí em que você começou a tratar isso, certo? Então, eu comecei a tratar isso, só que depois, eu não sei se foi antes ou depois, eu tava numa outra academia fazendo musculação mais pausada. Olha aqui, olha só a internet e vocês são muito maus. Eu tô morrendo de sede, mas eu não quero borrar o batom. Toma, se borrar eu te pera. aviso. Borrou? Não. A E o gente meu? nunca... Jamais. Não, né? é porque... Olha aqui, ó. Mas o seu é de qualidade. O meu é Larissa Manoela. Mas eu adoro as coisas da Larissa Manoela. Eu adoro. Olha, peraí. Ariel, você pode pegar minha bolsinha de maquiagem? Pra não ficar... Que agora a gente tem vídeo, né, gente? É uma outra linguagem. Eu tô me adaptando. Olha a minha bolsinha de maquiagem. Tá orgulhosa? Olha aqui, ó. Ai, Larissa eu amo isso! Manoela Modas. Mas isso aí é tá muito focando. bom. Esse é muito bom. Esse é Até bom vou mesmo. passar agora. Amanda, mas tem que espalhar. Deixa eu ver, olha pra mim. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Gente, isso aqui, ó. Glowing Chic. Blush Stick. A minha cor, tá? Se vocês procurarem. É Storm. É Storm? Acho Amanda, que você tá fazendo publi de graça? Não, mas daí eles vão mudar presente pra gente, não vão? Mas é que eu quero mostrar pro Brasil que eu sou uma pessoa que eu me preocupo com a imagem. E é muito difícil, porque você não pode beber uma água que vai borrar. Volta, é que eu já fui longe demais, né? Vamos voltar, mas eu nunca sei de onde a gente tá, onde a gente parou. Eu sei. Eu lembro. Da onde a gente parou. Você... teve o problema... Isso. Não, então, aí uma coisa que eu lembro também, que não só o bullying da exclusão que me traumatizou, eu lembro que eu fazia academia eu fazia musculação numa academia e eu nunca me considerei padrão, assim, sabe? Porque eu era muito alta, ou, enfim, tinha um corpo diferente. Eu era uma pré-adolescente roqueira, então eu tinha um cabelo rosa, sabe? Eu me considerava um pouco estranha, diferente da sociedade. A gente seria do mesmo pessoal. Sim. E aí, os professores da academia não se importavam se eu tava fazendo o exercício certo ou errado, sabe? Era uma... Porque a mensalidade estava em dia. Não, mas aí chegava uma mulher padrão... Todo mundo ia em cima, perguntar, tá tudo bem, tá não sei o quê. E aí isso começou a me incomodar muito. E eu comecei a perceber isso, até hoje rola um pouco, assim. Mas
hoje rola uma situação muito chata que eu odeio, que eu vou falar aqui. Fale. Que é isso de... porque assim, né, gente? Hoje eu tô toda montada, mas eu vou pra academia descabelada e desarrumada. Mas acompanha e tal. ela no Instagram, ela descabelada, não sou eu descabelada. Não, e aí tem professor em certas academias que também cagam. E aí quando descobrem que eu sou maquiadora, que eu trabalho com evento, que eu trabalho com artista, muda o tratamento. Não só na academia, né? Em vários lugares isso acontece. E isso me deixa puta da vida. Não gosto, porque eu acho que as pessoas têm que ser tratadas bem independente do que elas são, da aparência delas, enfim. Mas isso dos professores não me darem a devida atenção me deixou com um ranço de academia, assim, com uma preguiça de academia. Tanto que isso também era um assunto no Ambulim de... Será que a gente não gosta de se exercitar? Ou será que a gente não gosta do ambiente que a gente se exercita? Calma, a gente vai chegar nesse momento. Tá. Você queria um corpo magro, padrão, queria um corpo padrão, né? Aquela coisa que a gente nunca vai atingir. Porque cada corpo é um corpo. E a gente tem que entender nos nossos biótipos. Em que momento você procurou o Ambulim? Porque o Ambulim é um ambulatório do Hospital das Clínicas. Sim. Eu sei que foi por causa de Dayana Garbin, que já esteve no Esquizofrenóis. Sim. Então, aí, enfim, cresci e tal. E, como eu falei, achava que o jeito que eu me alimentava era o único que existia. Só que como era o jeito que você se alimentava? Não, isso, me restringindo muito. Não pode comer doce, não pode comer McDonald's, não pode tomar Coca-Cola. Só que quando você se poda muito, você vai descontar depois as suas emoções nesses alimentos que você considera proibido. Tipo, se você poda muito depois, quando você come de uma forma exagerada. E aí, fui fazer intercâmbio numa época da minha vida. E lá eu percebi que eu tava comendo, assim, muito, descontroladamente. E eu não queria mais comer e eu não conseguia parar de comer. Tipo, eu pedi uma pizza, eu comia os pedaços, estava satisfeita. E eu enfiava a pizza pra dentro, assim. Eu comia muito. Era um buraco. Sim, e eu me sentia, tipo assim... Doía minha barriga, eu passava mal. Você já identificava, eu não quero mais, já tô satisfeita. Sim, só que isso, eu ainda não conhecia a Dayana Garbin, eu não conhecia o Ambulim. Por isso que eu falo, eu achava que... E essa forma que eu me alimentava era isso, que eu não tinha foco, sabe? Que eu não conseguia... que não fazia parte era tudo uma indisciplina. Sim, só que depois... Nessa época eu não fazia terapia, eu não fazia nada. Só que depois eu fui entender que o meu psicológico tava completamente abalado. Porque eu tava longe da minha família, longe dos meus amigos. Trabalhando com uma coisa que não era maquiagem. E eu já tinha sido maquiadora antes. Eu já tinha uma carreira aqui em São Paulo. E eu larguei tudo pra morar fora. E lá eu tava completamente infeliz. E aí, eu só percebi isso também quando uma das minhas melhores amigas foi lá me visitar e ela falou: Nath, essa não é você. Tipo, você não tá é triste. assim. E aí que eu entendi também o grau da gravidade. Mas aí lá foi... Mas aí é uma coisa... Desculpa te interromper. Mas às vezes a gente precisa de um olhar, né, sensível. Porque... imagino que outros amigos foram te visitar e não prestaram atenção nisso. Porque eles estavam aonde? Na Big Apple. E nós temos que postar fotos e fazer coisas. E a gente acaba não olha pro outro o que tá acontecendo. Então, às vezes as pessoas falam: ai, Amanda, o que eu devo fazer? Fiz uma voz, né? Ai, Amanda, o que eu devo fazer? Eu tenho um amigo com depressão. Cara, é mais simples do que dar uma solução. Olha pro seu amigo, né? E a empatia é uma coisa muito mais difícil do que as pessoas acham. Eu prego a empatia. Prega, mas você pratica? Fica o questionamento. Essa amiga falou que você não estava parecendo com você mesmo. E daí, ouvir aquilo pra você deve ter sido difícil. Sim, não, tanto que ela demorou muito pra conseguir me falar de uma forma empática. Ela pensou muito, ela pediu ajuda de uma outra pessoa pra gente ter essa conversa. E a gente teve uma conversa, assim, de horas e horas e horas. E eu chorava muito nessa conversa, assim, porque foram colocadas várias questões na mesa, assim, sabe? E eu comecei a olhar pra isso com um olhar que eu nunca tinha parado pra
pensar e de uma forma que eu nunca tinha reparado mesmo. Só que essa minha amiga, assim, desde os 4 anos de idade. E ela é artista, ela é sensível, ela tem essa sensibilidade normal com as pessoas. Então eu acho que isso ajudou também. Mas eu perguntei pra ela, eu falei, Lu, como você percebeu que eu não tava bem? Ela falou, começou pelo WhatsApp. Eu perguntei o que você tava fazendo e tal. Você falou que não queria mais sair, você só queria ficar em casa, só queria dormir, não queria ver gente. E eu não sou assim, né? Eu sou mega expansiva, comunicativa e tal. E... Enfim, aí eu fui lembrando, sabe? Desses momentos, quando ela foi pontuando. E fui... Porque assim, na minha cabeça eu tinha que ficar lá, porque lá era o melhor pra mim. Nossa, porque voltar pro Brasil era isso, isso e isso. E, quando eu voltei... Eu percebi que foi a melhor coisa que eu fiz, sabe? Justamente pra... Você voltou no tempo certo ou você voltou antes? Voltei no tempo certo. Não, como tipo assim, porque, sei lá, você faz um intercâmbio, você passa 6 meses... não, eu fiquei 2 anos lá. Tá. Eu fiquei 2 anos. E aí, eu voltei e depois de uns meses eu já conheci a Foquinha. Então, isso já me deu um gás, assim, sabe? Já fiquei muito mais feliz e tal. Mas agora, só voltando ao que você realmente me perguntou. Lá fora, quando eu falei que eu comia pizza e tal, exageradamente, depois de um tempo, eu comecei a acompanhar o canal da Diana Garbin, que era o... eu não sei se ela ainda tem, mas eu acho que não. O Eu Vejo. Eu não sei se ela ainda posta. Mas eu comecei a acompanhar muito. E ela falava muito do Ambolim. E eu comecei a entender ali que eu tinha... algum tipo de transtorno alimentar, mas óbvio, né? Eu não fui diagnosticada naquela época por nenhum profissional. Eu não fazia nem terapia. Então, isso era uma coisa que só ficava na minha cabeça. Mas mesmo assim, eu não conseguia mudar a minha alimentação. E fui vivendo assim por 2 anos. Tempo, bastante. E aí, comecei a fazer terapia em 2018, 2019. Já tava aqui no Brasil. Já tava no Brasil. Só que eu me senti... muito acolhida pela minha primeira psicóloga. Ela é incrível, maravilhosa. Só que ela não era especializada em transtorno alimentar. Então... Mas ela já entendia mais ou menos ali, ela... Ela não era especializada em transtorno alimentar. E eu percebia que os meus traços de transtorno alimentar estavam aumentando cada vez mais. E eu falava disso na terapia. E aí, casou de ser na mesma época... que eu tava tendo muita crise de ansiedade. Muita. Meus avós... Foi, tipo, na sua volta pro Brasil. Sim. Você já tava mais ou menos estabelecida profissionalmente? Sim. Já começou a trabalhar? A Foquinha, por exemplo, acompanhou todo o meu processo de tratamento do Ambolim, assim. Porque eu era muito honesta com ela, sabe? E tem que... É difícil, né? É difícil falar, né? Eu já entrevistei várias pessoas e falaram... fala no meu trabalho... que tu passou por uma questão de saúde mental. Essa resposta é a resposta mais difícil, né? Que se pode dar. Mas você foi muito honesto porque você é transparente. Sim. E era uma coisa... também você não estava ligada a uma emissora. Sim. Você era freela. Sim. Então, era uma relação mais pessoal sendo profissional. Sim. Quando daí você decidiu demitir a sua terapeuta? Não, então, eu tava tendo muita crise de ansiedade, perdi meus avós maternos, assim, com 15 dias de diferença, e eles não morreram de Covid. Então eu tava muito abalada, assim, muito ansiosa. Não tomava remédio pra ansiedade. Você sabia que aquilo era ansiedade? Então, na verdade, não. Eu só tava passando mal de várias formas. Eu fui parar no pronto-socorro, porque eu tava com dor no peito e eu achava que eu tava infartando. E era ansiedade. E aí... Nesse episódio, como é que foi no hospital? Eles entenderam que é ansiedade? Eles me passaram na frente de todo mundo. E eu fui na Santa Casa, lá em Guararema, que eu morava lá no interior. Então, assim, pelo SUS, tudo pelo SUS. E aí, a moça foi... Nossa, da recepção foi muito simpática e empática comigo. Me passou na frente de todo mundo, mediu minha pressão, já me levou pra fazer o eletrocardiograma. Tipo, eu já fui atendida assim, às pressas mesmo. Mas aí o médico falou que meus exames estavam ótimos e que aquilo era uma crise de ansiedade. E foi aí a primeira vez que a ansiedade chegou na sua vida? A palavra? A palavra, sim. E daí você falou, putz, que merda. Só que nisso... Ou você falou, eu tô na moda? Não, eu não falei que eu tava na moda. Eu só queria solucionar esse problema. Tá. Eu não achava... qual era a solução? Então, eu já tinha agendado um psiquiatra antes dessa crise, porque eu não tinha grana nessa época. Eu tava trabalhando pouquíssimo. E eu marquei um psiquiatra pelo CAPS.
Isso nessa época. E aí, eu tive a crise de ansiedade, assim... Em Guararema? Em Guararema. Aí, CAPS Guararema. Eu tive a crise de ansiedade numa sexta e o meu psiquiatra era, tipo, terça, assim, sabe? Saquei. E aí, só que tudo aconteceu ao mesmo tempo. Nisso, que eu fui pro hospital e tal, e tava passando mal, eu tive crises de ansiedade de madrugada, de não conseguir parar de chorar, e ligando pra essa minha amiga, a Luciana, que me resgatou do intercâmbio. E aí eu pensava sozinha, eu falei, eu preciso solucionar meu problema, o que eu preciso fazer? Eu preciso melhorar de alguma forma. E nisso, comendo muito. E nessa época, eu morava com a minha mãe. Então eu ia no mercado escondida e comprava coisas e entrava no quarto. Mas ia escondida porque você achava que ela já Não, percebia também. Essa é uma das características de quem tem transtorno alimentar, da compulsão. É você comer escondido. Porque você tem vergonha do que você tá comendo por você não ter controle do que você come, entendeu? Então eu entrava no quarto com tudo escondido, assim, e comia sem parar. E aí, nisso, eu comecei a me questionar. Eu falei, eu preciso de ajuda, eu tô com transtorno alimentar. E nisso, meu conhecimento foi aumentando, porque eu fui pesquisando, fui lendo. E nessa madrugada, eu falei, o que eu preciso fazer? Aí eu lembrei do Ambulim, entrei no Instagram do Ambulim, e no story tava assim, faça sua inscrição pro grupo de mulheres de compulsão alimentar e tal. Eu falei, não é possível. Aí eu entrei nesse link e preenchi tudo da ficha que eles pedem. Contei tudo que eu tava passando, falei, descrevi tudo mesmo, assim. E aí, uma semana depois, eles entraram em contato comigo. Agora a gente fala o nome. O Ambulim é o ambulatório do Hospital das Clínicas para transtornos alimentares. Eu não sei, a gente vai descobrir aqui o que significa cada... É o programa de transtornos alimentares do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Certo. Então, eles são referência, né? Eles são, tipo assim, o grupo mais sério que existe pra falar sobre isso. E é um tratamento multidisciplinar. E todas as pessoas que têm transtorno alimentar devem ter esse tratamento multidisciplinar. Ninguém cura um transtorno alimentar só com um profissional. Só com o nutricionista? Não. É um conjunto, assim. Certo. É o psiquiatra, o psicólogo, o nutricionista e educador físico. É muito importante ter esses 4 profissionais juntos. Porque uma coisa leva a outra, Com assim, certeza, sabe? É um negócio multidisciplinar. E profissionais capacitados. E não nutricionistas que vão te passar dieta restritiva ou dieta do que você deve ou não deve comer. No Ambulim, eles trabalham o comer intuitivo. Então, você sai de lá... Calma, vamos falar, peraí. Daí você preencheu a ficha online. Sim. E daí o que aconteceu? E aí, eu fui chamada pra fazer a triagem. Tá. E aí, o primeiro contato que eu tive foi com o psiquiatra. Eu tinha ido no psiquiatra lá em Guararema. Tá. Mas, como eu falei, aconteceu tudo ao mesmo tempo. E aí, eu já sabia que eu ia... Seja chamada no próximo. Então eu meio que parei de ir no psiquiatra do CAPS. Porque eu ia... fui chamada pelo Ambulim. E aí, fiz a triagem com o psiquiatra. Chorei muito. Eu não conseguia falar o que eu comia. Ele perguntava muitos detalhes, assim. E eu não conseguia falar, sabe? Sobre isso. Eu chorava muito. Eu falava a quantidade que eu comia e tal. Porque você tava se sentindo culpada, meio que confessando? Também, mas era uma sensação de descontrole mesmo, sabe? Falar sobre isso e imaginar, lembrar das cenas de compulsão. Tenho certeza. E aí, eu saí de lá e esperei mais uma semana. Fiz uma consulta online com uma nutricionista, que virou a minha nutricionista do coração, assim, que ela me acompanhou depois no Ambulim. Ela fez essa triagem comigo. E a nutricionista ainda fazia parte da triagem? Sim, fazia parte da triagem. Uma outra etapa. Uma outra etapa. E foi a nutricionista e uma psicóloga juntas. Tá. Na mesma sessão. Também foi alguma coisa... foi intenso? Muito, muito. Foi muito difícil. Porque eu falava assim, eu como no almoço arroz, feijão e carne. Aí ela, tá bom, mas uma colher, Quanto? uma colher. Aí eu ficava tipo, caraca, eu preciso saber. Você pensou em mentir pra elas? Não, em nenhum momento. Você sentiu confiança pra contar Muita. Nossa, eu tô até arrepiada. Eu senti muita confiança. Porque pra mim aquilo era a única esperança que eu tinha de me curar, assim, sabe? Eu falava, eu preciso viver isso da forma mais intensa e verdadeira possível, porque eu preciso sair dessa situação de alguma forma. E aí, eu, falava sempre a verdade e tal. E depois eu fui aprovada pra esse grupo. E
Agora a gente vai estar no outro polêmico aqui, terapia em grupo. O Sim. que acontece? Não, então, deixa eu só te falar isso. Tá. Que aí eles falaram que... Tem um guardanapo. Ai, tem um lencinho. Ai, a gente vai ter que precisar. Ai, agora a gente não pensou nisso. Porque é a primeira vez que a gente grava em vídeo, então a gente não pensou que a pessoa pode se emocionar. E eu também. Eu tô emocionada, mas eu tô engolindo. Então, da próxima vez, a gente tem que deixar aqui uma caixa de lenço. Vamos colocar isso no negócio. A gente vai fazer customizada, aquelas que vem, que algumas senhoras fazem, sabe? Cheio de strass. Um crochê em volta da kit. Eu vou comprar um kit desse, bem reluzente, pra próxima diária. Até eu me perdi. Não, então, aí eu fui aprovada pro grupo. E aí tinham algumas regrinhas, assim, pra continuar o tratamento. E uma delas era não fazer terapia por fora. Tipo, não podia fazer 2 terapias. Então eu tinha você deu... agora que a gente volta na demissão da sua terapeuta. Aí eu fui sincera com a minha psicóloga. Se mentisse também, não tem problema nenhum, né? Não, mas ela foi muito fofa. Porque eles sabem quando a gente mente. Não, mas ela me acolheu, me apoiou. Tanto que depois... Tá borrado. Não. Tanto que depois... Tempo depois, ela tava com uma outra paciente com transtorno alimentar e ela me mandou mensagem pedindo indicação de profissionais, porque ela tava estudando sobre isso, só que ela também não tava se sentindo Isso apta. É muito legal do profissional que falou, não é pra mim. Passe. Isso é muito legal. Então, a gente tem que valorizar também esse tipo de profissionais. Tipo, cara, eu não dou conta desse. E tá tudo bem. E daí você falou com ela e começou a terapia em grupo? Sim. E daí? Ai, meu Deus! Não, então, eu vivia... Aquelas pessoas são as suas amigas? Eu tenho uma amiga só de lá até hoje. Ai, gente, então rolou um bafafá? Não, é porque são pessoas muito diferentes, assim. Eu tenho carinho por algumas delas. Outras eu detesto. Não, tinha só uma que eu detestava, mas ela até... saiu do grupo antes, assim. Entendi. Enfim. Daí é um dia que todo mundo que não faz terapia se reúne. É de sexta-feira até hoje, porque pros profissionais que estão lá também é um trabalho voluntário. Então eles tiram esse dia, que é a sexta, pra se dedicar ao Ambulim. Tá. E aí eu vivia um dilema nessa época, porque eu falo alto e eu não queria fazer terapia lá em Guararema, porque todo mundo ia escutar o que eu ia falar. Isso também é uma lenda. Se sua terapeuta for boa, ela não vai contar. Não, mas eu não tô falando dela, eu tô falando da minha casa, que tava minha mãe, meu padrasto. Entendeu? Era online. Era online. É porque foi na época da pandemia. Tá. Normalmente é presencial. Tá, entendi. Então tinha lá um link do Zoom que todo mundo entrava. Exatamente. Eram você, quantas pessoas? Ixi. No começo, 20, talvez. Nossa. Só que aí no meio do caminho umas pessoas foram desistindo, assim. E era 20 pessoas e quantos profissionais? Um por vez? Quantos profissionais eu não vou lembrar. Mas assim, era de 15... Não. Toda semana tinha terapia. E aí, de 15 em 15 dias, tinham as consultas individuais com o nutricionista. E aí, cada um tinha o seu nutricionista. Só que nas outras semanas, intercalando, o nutricionista dava, tipo, uma aula pra gente, sabe? Explicando várias coisas. Isso do comer intuitivo. Isso, exatamente. Sobre várias coisas, assim. Dos alimentos, de como o corpo funciona, e várias coisas. E você falava na teoria? Falava. Não, eu era uma das primeiras, né? Porque é isso, eu falo pra caramba. E aí, ninguém queria falar, ninguém levantava a mão. Eu começo. Aí eu falava. Só que é isso. Eu sentia que eu era muito travada. Se eu tivesse morando sozinha, eu ia falar muito mais. Por conta das pessoas que podiam ouvir o que eu tava falando, sabe? Eu me sentia extremamente desconfortável em saber que alguém tava ouvindo o que eu tava falando. Mas... e aí, era muito legal porque você vê que isso da terapia em grupo, outra pessoa fala e você se identifica muito com a fala dela, ou você começa a ter muita empatia, que você fala, nunca pensei por esse lado, nunca pensei que tal pessoa passava por isso. E aí você começa a fazer vários questionamentos, assim, sabe? E, nossa, era assim, tinha dia que eu saía de lá do Ambulim, muitos dias, na real, chorando, assim, inchada de chorar. E aí, tipo, a minha mãe ficava, o que aconteceu? E eu, tipo, saí do Ambulim. Para de sair desse lugar, tá te fazendo mal. Não, mas eu ficava, assim, refletindo
dias e dias e dias o que tinha acontecido na sessão, sabe? É muito forte, assim. Tinham exercícios muito fortes, que é realmente pra gente melhorar, né? Tipo, ver como tava sendo o nosso dia a dia. E assim, o que eu aprendi lá também foi a não me cobrar, a não ter pressa das coisas, porque com 3 meses, o tratamento é assim, no mínimo 1 ano. E aí, com 3 meses de tratamento, eu tava assim, meu Deus, eu nunca vou me curar, nunca vai dar certo, nunca não sei o quê, nunca não sei o que lá. E aí, eu comecei a ver pequenas evoluções, assim, sabe? E aí eu mandava áudio pra minha nutricionista chorando quando eu conseguia fazer alguma Pequenas coisa. etapas. Sim. E aí, lá, a minha nutricionista me dava metas da semana. Tipo, eu achava que era proibido comer McDonald's. Então, quando eu tinha crise de compulsão, eu ia comer McDonald's. E aí, uma das metas da semana, é só um exemplo. Ela falava, você vai comer o que você considera proibido, você vai comer o seu McDonald's. Só que você vai comer sentada na mesa, com calma, devagar, como se você estivesse almoçando. Por quê? Eu comia McDonald's no carro, dirigindo. Em 5 segundos, eu enfiava o lanche na boca, fazendo 1000 outras coisas. Então, o meu corpo já recebia isso de uma forma errada, vamos dizer. Tipo, eu ficava muito estufada, com refluxo, porque eu comia muito rápido. E aí, no dia que eu sentei na mesa, parei e comi, eu fiquei tipo, meu, que é muito diferente. O gosto do lanche, tudo. E aí, nisso do processo também, eu comecei a escutar o meu corpo, né? Que é isso do comer intuitivo. E teve um dia que eu falei, eu tava trabalhando, correndo como sempre. O que é o comer intuitivo? É você ouvir o seu corpo. O seu corpo pede exatamente o que ele precisa. Tipo, você tem sede, você escuta isso e toma água. E aí, nesse dia, eu falei, vou comer McDonald's, porque é mais rápido, é mais não sei o quê. Tipo, passo no drive e tal. E aí, eu parei e pensei, não, mas eu quero comer arroz, feijão, carne e salada. E McDonald's. E tudo bem se fosse... Não, e tudo bem se fosse McDonald's. Mas, tipo, eu ia no McDonald's pela praticidade, entendeu? E não porque eu realmente queria. E aí, nesse dia, eu lembro, eu ouvi o meu corpo e eu falei, não, eu vou parar numa padaria e vou comer. Meio que você entende a mensagem, você decodifica a mensagem. Sim, porque... E aí, é isso. Teve uma fase que eu almoçava, arroz, feijão, enfim... E eu queria uma fruta cítrica de sobremesa. Eu queria comer, tipo, uma laranja, uma mexerica. E aí, minha nutricionista falou, meu Deus, Nath, como você já chegou nesse nível? Porque, tipo, a fruta ajuda a absorver o ferro que você acabou de almoçar, sabe? Então, eu ficava assim, cara, que doideira. Tipo, e é isso, tem hora que meu corpo pede chocolate, tem hora que meu corpo pede banana. Um docinho, né, que as pessoas falam. Sim, e tá tudo bem. E aí, uma coisa que também acontecia comigo lá, que é... Eu achava que à tarde eu tinha vontade de doce todo dia. Você achava? Só e que qual era a verdade? Eu tinha fome. Tipo, e eu não sabia. Eu não sei se todas as pessoas, porque eu não sou profissional da área, mas quando você tem um transtorno alimentar, você confunde todos os sinais do corpo. Você não sabe o que é fome, você não sabe o que é saciedade. Porque você odeia tanto o seu corpo que você quer negar o sinal de fome. E aí você só sente a fome quando ela tá assim... gritando. E aí, com isso, você vai comer muito mais, sabe? E aí, eu comecei a perceber que tinha hora que eu falava assim, nossa, eu queria comer um doce e tal. Aí eu comia, eu sentia vontade de fazer xixi. Porque eu tava apertada pra fazer xixi, só que eu não sabia. E eu confundia com a fome. E aí, a minha nutricionista falava, tipo, eu tinha essa fome à tarde, que eu achava que era vontade de comer doce. Aí ela falou, Natália, não tem problema você comer o doce, mas você vai lanchar primeiro, você vai comer o seu lanche da tarde. Ir ao banheiro periodicamente. Você vai tomar o seu lanche da tarde, vai fazer o seu lanche. E depois, se você quiser comer o doce, você vai comer de sobremesa. A mesma coisa no almoço, a mesma coisa na janta. Tipo, eu não vou começar pelo doce. Isso pra matar a fome, porque também tem um momento que você vai comer sem fome. Tipo, você tá no aniversário de criança e tem brigadeiro, tem doce. Eu posso fazer isso? Não, isso é o saudável. Tipo, você tá socializando. O que não é saudável é você tá no aniversário de criança e tirar uma marmita da sua bolsa de uma dieta completamente restritiva. Desculpa, Graciane, desculpa. A gente não acha legal. Porque você para de... É isso, você começa a parar de socializar com as pessoas. Tipo, você não vai comer uma pizza na casa dos seus amigos, você não vai tomar um vinho se você gosta de beber. Tipo, você começa a podar tudo isso pra ficar limitado a um cardápio que não te satisfaz. Isso é muito comportamento mental, né? Muito, 100%. A terapia é TCC, né? Sim, TCC. A gente tem episódio sobre terapia cognitivo-comportamental, procure aí no seu feed. Ainda não em vídeo, mas teremos em breve.
Depois, em que momento, você falou que já tinha triagem com o psiquiatra, etc. Em que momento falaram sobre remédio? Ou vamos tratar essa ansiedade? Então, lá no Ambulim, a gente fazia diário alimentar. Então, eu tinha que falar o que eu comia, quanto eu comia, com quem eu comia, que horas e o que eu tava pensando. Isso tem, né? Você pode fazer no... Pode fazer. Tem online. Eu acho que sim, mas assim... Eu não recomendo fazer sozinho. Então não vamos fazer sozinho. Porque eu já vi na internet. Procurar um profissional. E aí eu comecei... É um nutricionista comportamental. Eu já fiz um pouco de nutricionista. É uma nutricionista que faz uma coisa meio terapia cognitiva, né? Sim. E daí você vai anotando, etc. Sim. E aí, eu anotava tudo com muita sinceridade. Sempre tinha dia que eu queria burlar isso e eu falava pra minha nutricionista. E aí, eu comecei a escrever no diário e eu vi que eu tava comendo por ansiedade. Tipo, eu não tava com fome, eu tava sentindo... Eu já sabia, porque até já lá... Já sabia o que era saciedade, entendi Sim, o que é fome de doce. Isso. Até lá, eu passei por muitos processos. Então, vamos... Só uma interrupção. Então, a gente pode falar que tem pessoas que não vão precisar da medicação. Sim. Não são todas as pessoas. Isso é muito individual. É um tratamento individual. Muito individual. Porque as pessoas, elas demonizam a medicação e eu não demonizo a medicação. Mas a gente tem que falar do uso correto. E em casos que são necessários, né? O seu caso, depois de uma investigação e você se tratando, tendo melhorias já, mas aquilo da ansiedade não estava ainda do jeito que eles esperavam. Sim, inclusive Falei bobagem? Não. Então. Inclusive o seu podcast me ajudou muito nessa questão. É isso que eu faço, eu ajudo pessoas. Porque eu não tinha essa visão do remédio, assim, sabe? Antes eu achava... Ai, meu Deus! Agora eu vou me emocionar! É sério. Ai, que E fofo. aí eu comecei a normalizar isso, sabe? De tipo, se eu tiver que tomar remédio, tá tudo bem. Mas esqueci de um detalhe. Quando eu tive a crise de ansiedade que eu fui hospital? Que eu fui pro pronto-socorro, eu marquei um cardiologista na mesma época. Sim. Porque eu tava tendo várias angústias em casa e o meu padrasto falou: Natália, quando eu senti isso que você tá descrevendo, eu tava com a pressão alta. Eu comecei a medir minha pressão e ela tava muito alta. Porque a ansiedade aumenta a pressão. Sim. E aí fui no cardiologista e ele me receitou um remédio pra ansiedade. E aí... mas assim, pelo que eu me lembro, era uma dose baixa. Sim. Que me ajudou por um tempo. Sim. Só que depois Sim. foi perdendo o efeito, Claro. assim, né? E aí fui fazendo o diário alimentar... E percebi que eu tava comendo por muita ansiedade e tal. E aí a minha nutricionista me encaminhou de novo pro psiquiatra do Ambulim. E aí nisso a gente foi ajustando. Essa foi a sua crise mais aguda de ansiedade que você foi pro hospital? Sim, foi. Ano passado eu tive uma crise de ansiedade absurda, muito forte. E fui recorrer a quem? Minha amiga Luciana, que é a minha amiga que foi me buscar do intercâmbio. E aí, eu só chorava, assim, não conseguia parar de chorar e tal. E ela é uma pessoa que me acalma muito. E no dia seguinte que eu tive essa crise de ansiedade, eu lembrei que o psiquiatra tinha me receitado o Rivotril pra esse caso de crise de ansiedade. De crise. E eu Casos não lembrei, eu pontuais. lembrei depois. E aí eu falei isso pra ela. Eu falei, Lu, eu esqueci que eu tinha Rivotril em casa e que era pra eu tomar nessas situações. Aí ela falou, é ótimo você me falar, porque da próxima vez eu posso te lembrar disso. Aí eu falei, sim, tipo... O que é uma amizade verdadeira? Exatamente. E aí, esse ano eu tive uma crise de ansiedade muito grande também, em março, que você sabe, que você já era minha amiga e presenciou isso. Mas assim, semana passada aconteceu uma situação que agora já tá tudo bem. E tipo, é isso, a Foquinha é uma pessoa excepcional e ela entende muito o meu lado. Mas assim, eu fui maquiar a Foquinha e eu esqueci meu necessaire de base e pincel em casa. Nossa. Pela primeira vez na vida, em 12 anos de profissão. Tá, mas você é um ser humano. Não, então, mas eu cheguei e eu comecei a ficar desesperada. Tipo, eu cheguei na casa dela, eu fiquei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Mas ela tem base, ela tem recebidos. Não, mas eu voltei pra casa. Porque é diferente, né? Tipo, era um trabalho, era um dia importante pra ela. E aí ela falou, Nath, não tem como fazer. Eu pensei, nossa, eu vou fazer com as coisas dela. E aí eu falei, cara, eu vou ter que voltar em casa e pegar meu material. E é isso, pincel faz muita diferença. Claro. E aí voltei pra casa, voltei
pra maquiar ela e deu tudo certo. Só que eu tava muito eufórica e depois que isso você aconteceu, processou. eu continuei. A minha energia tava diferente ainda, sabe? Tipo, Sim. durante o dia eu não conseguia relaxar e falar, nossa, deu tudo certo. Não. Tipo, agora eu estou tranquila falando disso. Mas enquanto eu passei essa situação, eu tava muito nervosa e me cobrando sempre, né? Perfeccionista, ansiosa e enfim. E aí, me perdi já no que eu tava... Não, porque a gente tava falando de crise de ansiedade. O seu psiquiatra, daí você falou, beleza, vamos fazer um tratamento, vamos adentrar com outra via. E daí você foi no psiquiatra e ele falou o quê? Então, eu fui no psiquiatra do Ambulim e aí ele falou da TAG, né? Só que nisso eu já tava no final do tratamento do Ambulim. Então, eu não ia continuar as minhas consultas com ele, mas ele falou que podia me encaminhar pro CAPS também, pra algum psiquiatra. Mas, graças a Deus, as coisas já estavam melhor pra mim. E eu comecei... agora eu tenho plano de saúde e eu amo o meu psiquiatra. Tipo assim, ele me atende há muito tempo já. E ele também é especializado em transtorno alimentar. E foi sem querer que isso aconteceu. Então, assim, a gente já tá muito alinhado, sabe? E eu consigo perceber várias coisas no meu corpo, no meu dia a dia. Que aí eu pontuo pra ele. A terapia você ainda continua? Sim, inclusive a minha psicóloga de hoje é do Ambulim também. Eu não... Você trouxe pra... mas ela não era do meu grupo. Tipo assim, terminou sim. o Ambulim, eu fiquei um tempo sem fazer terapia. Porque eu ainda tava me restabelecendo financeiramente e tal. E aí, eu fui tentando algumas psicólogas. E assim, não dava. E eu era uma pessoa que amava fazer terapia. Então assim, cara, eu contava a minha vida pra uma e eu falava, não é. Tipo, aí terminava a sessão. E isso eu também ouvi no seu podcast. Que tá tudo bem você não acertar de primeira a profissional. E às vezes um terapeuta de uma sua amiga sua não vai dar certo. Pra você. Exatamente. E aí, eu sempre fiz TCC, né? E uma amiga minha me indicou. Me deu um start que eu queria tentar... psicanálise. E aí, a minha amiga me indicou uma psicanalista... E no começo eu gostei, mas depois começou a não dar muito certo. E aí eu parei, refleti, pedi opinião de várias pessoas, de profissionais. E aí no começo do ano aconteceu uma situação muito pesada, assim, que eu falei, eu preciso voltar pra terapia. Só que nisso, eu sou muito real no meu Instagram, né? Eu compartilho essas vivências. E eu compartilhei que eu não tava bem e tal. E aí a Vanessa Tomazini me segue e respondeu meu story falando... Nath, tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? E por um segundo, eu digitei. Eu falei, não, tá tudo bem. Aí eu apaguei e falei... Não tá nada bem. E comecei a desabafar com ela. E aí ela falou, eu tenho profissionais pra te indicar, que você vai adorar e tal. E aí ela me indicou a Carol, que é minha psicóloga atual, que é do Ambulim, mas ela era do grupo... Eu acho que ela ainda é do grupo de anorexia e bulimia. Então a gente não se conheceu lá. Entendi. Mas outro grupo. É outro grupo. Tá. E aí ela... Nossa... deu muito certo, assim. Ela é perfeita pra mim. Ela é ótima, maravilhosa. Então, eu voltei pra TCC e eu sei que funciona pra mim. Por isso, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. E a psicanálise é uma coisa mais demorada. Você volta. E tem o seu tempo, né? O seu momento de vida. E eu precisava resolver questões... Se você quiser. Se não quiser, também não precisa. Sim, eu precisava resolver questões de agora. Urgências. E aí, eu falei, não. E, enfim, tô me dando muito bem com a Carol. Você fez tá fazendo a terapia, toma uma medicação que não é só uma medicação de urgência pra quando você tiver crise. É uma coisa mais pra manter o tratamento. E também é importante falar pra você... o remédio não é mágico. Você não vai tomar hoje e vai parar de ser ansioso. E também tem aquela outra coisa. Em 3 meses, você pode sentir que você melhorou. E muita gente cai na imbecilidade, eu vou chamar de imbecilidade mesmo, de desistir do tratamento, porque eu estou bem, eu sei controlar, eu controlo o meu corpo. Cara, se você tem diabetes ou uma doença, ou asma, você não vai abandonar a sua bombinha, certo? Porque, ou diabetes, você não vai abandonar a insulina, porque se você abandona, acontece um problema. E é a mesma coisa que acontece se você... eu tô falando de verdade, se você precisa de medicação por algum momento da sua vida, esse momento, ele tem que ser, no mínimo, pelo que eu já li e pela minha vivência, uma depressão bem cuidada, a medicação é no mínimo 1 ano.
E 1 ano, gente, não é. Não parece muito tempo, mas não é. Não. Porque você passa, muitas vezes, igual eu, você passa a vida inteira tendo crise e não se percebendo. Então, eu acho que. Vamos colocar na balança, né, Brasil? Vamos colocar na balança que. Cara, mas eu controlo a minha mente. Eu acho que a gente tem que tirar esse pensamento. Igual você falou, o esquizofrenóis foi importante. Agora, por que eu tô fazendo em vídeo? Também por isso, porque eu entendi que as pessoas consomem dessa forma também. Então, a gente precisa chegar em mais pessoas, né? Que não procurariam um podcast de saúde mental num tocador de podcast. E eu acho que o seu depoimento é muito importante para as pessoas do esquizofrenóis, porque você tem o processo, né? E o que eu mais gosto de trazer é pessoas que estão... não você eventualmente tem uma crise de ansiedade ou outra, ou se sente inadequada, mas você aceita isso e consegue... utilizar os recursos que você tem para o seu favor. Então, Sim. muito obrigada por ter falado de coração tão aberto, porque há bastante tempo, né? Mais de 1 ano que a gente... Acho que 1 ano. Que eu tenho falado, eu vou te levar, e você não acreditou em nenhum momento. Não, eu não tô acreditando até agora, mas tudo bem. Tonta. E sim, a sua história é muito importante pra todo mundo. E com certeza, muita gente que tá ouvindo vai se identificar e entrar lá no seu perfil do Instagram. Eu amo conversar, gente. Não, é assim, eu realmente adoro ajudar as pessoas. E quando eu compartilhava desses assuntos, eu já recebia muita mensagem. E assim, claro, como eu já falei e sempre repito, não sou profissional, Exato. Mas posso tentar dar um caminho, assim. Eu só conheço um pessoal. Sim. Não, e só pra finalizar esse assunto, de remédio, teve uma época que eu tava tomando o remédio sem fazer terapia. E aí, cada mês a minha dosagem aumentava. E o meu psiquiatra sempre falando, Natália... É muito importante você ter alguém da sua confiança, você fazer a terapia. Só que nessa época eu ainda não achava. Então eu percebo que hoje, cara, meu coração fica em paz. Por muito tempo, por isso. Por eu fazer terapia, ter o psiquiatra e exercício físico, que é assim... E como você se relaciona com o exercício físico hoje em dia? Você faz um vôlei na quarta, um spinning nas quinta, sábados um pilates... Eu confesso que, assim, eu tô pagando academia há um tempo e não tô indo, mas eu vou voltar. Eu já paguei muita academia e nunca fui. Não, mas porque minha rotina é muito maluca, assim, e eu tô ainda tentando entender. Mas o que eu quis dizer é que você se relaciona com o exercício de outra forma. Hoje eu sei a importância que tem. Eu sinto a endorfina e fico... como pode mudar o dia dessa forma, assim, sabe? Tipo, eu sinto muito a endorfina quando eu vou pra academia. Só que eu gosto de exercício de alta intensidade. Justamente por eu ser muito ansiosa, eu descarrego tudo. Então você dá uma pulada. Sim. Entendi. Mas daí puxa a panturrilha. Também. Eu tenho que tomar esse cuidado. Mas eu preciso fazer musculação, porque assim... Tem que fazer. Como eu falei... comecei, porque eu tenho um quadril zoado. Eu pedi até uma caixa aqui pra eu sentar numa posição estranhíssima. E o meu quadril não doer. Obrigado, equipe. Obrigado, equipe. Ela que foi parte da equipe do Amanda do Espectro. Temporada 1. E eu, naquela época, achava que nunca existiria a temporada 2. E sim, existirá. E você estará de volta. Muito obrigada. Obrigada, equipe. Obrigada, Ariel. Essa foi a nossa primeira gravação. E você quer falar mais uma coisa? Quer mandar um beijo? Eu quero divulgar o meu podcast. Espera, volta tudo. Ela também é uma podcaster. Serei. Não, você é uma podcast. Podcast por quê? Porque podcast é isso, você ouvir e falar. Você já faz isso muito bem, porque você é dos pincéis e tá lá ouvindo histórias de vida, compartilhando. É da agência de podcast também. Você está aqui gravando. Como é que vai ser isso? Conta um pouquinho pra gente. Então... eu trabalho com maquiagem há 12 anos, né? E eu sempre trabalhei em televisão, com audiovisual, com influenciador, em evento, festival, show, músicos, clipes, enfim. E muita gente tem curiosidade pra saber como é
isso no dia a dia, o backstage e tal. E eu nunca fui de postar muito, agora que eu posto mais no meu Instagram, mostro e tal. Mas eu nunca fui de mostrar muito porque eu sei que muitas pessoas que estão ali, né, da mídia, não querem ficar expondo... sei lá, não quero ficar expondo isso, a cara sem maquiagem. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui pegando intimidade com várias pessoas. Conheci muita gente nesses 12 anos. E há um tempão eu tava com a ideia de montar um podcast pra contar isso, assim, sabe? Essas histórias de camarim que eu escuto. Inclusive, esse vai ser o nome do podcast. Que foi uma polêmica. Foi. A gente precisava fazer uma enquete mundial pra descobrir o nome Todo dia eu desse podcast. chegava aqui na agência, gente, me ajudem com o nome. Gente, o que vocês acham desse nome? Aí a Amanda ficava assim, eu pensei no nome. Mas eu tinha decidido ontem. Aí eu mudava o nome, enfim. E aí no podcast eu vou levar pessoas que eu já maquiei, que eu conheci através da maquiagem, ou que eu conheci no backstage. E eu vou ser convidado porque eu me convidei, né, Não, gente? mas você já tá na minha listinha de 10 primeiros, você tá ali. Não precisa adaptar, não. Pelo menos entre os 14 eu queria estar. Não, entre mas... eu sei que você tem um pessoal, tipo, blogueirinha. Gente, a blogueirinha. Eu já falei da blogueirinha. Não, gente, mas hoje... eu convidei a blogueirinha, mas assim, agora ela tá muito hypada, não sei se vai rolar, mas eu espero que sim. Claro não, que vai, para. Que sim. Não, a blogueirinha vai. Foquinhers, quem mais? Eu, Amanda Ramalho e grande elenco. Lógico que o meu episódio vai ser superior, evidentemente, porque eu sou muito 10. Obrigada, Natália. Eu que agradeço, tô muito feliz. Foi difícil? Parou de ficar nervosa? Eu tava muito... Parou de ficar nervosa? Não, parei. Tomei um chazinho, Olha fiquei só. Tranquila. Recebemos um chazinho pela primeira vez, fiquei sabendo aqui nesse Exatamente, eu gravo aqui há 53 anos, eu nunca recebi um chá. Tudo que eu quis, tudo que eu queria, eu pegava. Mas, de repente... Não sei o que aconteceu. O Nickel falou, quer um chazinho? Não, começaram a me tratar assim, trazendo coisa. Será que eu melhorei de patamar? Veremos no decorrer dessa saga, que é o Esquizofrenóis, que tá aí desde 2018, né? Que todo mundo já nasceu ouvindo Esquizofrenóis, né? Escuto desde criancinha no Esquizofrenóis. Voltaremos a qualquer momento e paz nos estádios.